Olá, querido aluno, tudo bem? Vamos agora estudar um assunto muito importante que é a nossa amada idolatrada salve, salve, tabela periódica. E vamos começar com a seguinte análise. Na concepção científica, a matéria é constituída por pequeníssimas partículas chamadas átomos. E os átomos, eles têm basicamente a seguinte constituição: uma região central de carga positiva por causa da presença de quem? Dos prótons. Então nós temos aqui os prótons. Os prótons são partículas de carga positiva e convivendo com ele nós temos os nêutrons. E movimentando-se ao redor desse conjunto de prótons e nêutrons que compõem o núcleo atômico, nós temos os elétrons. Então a matéria é constituída de átomos, e os átomos são constituídos basicamente dessas três partículas. O que vai dar identidade ao átomo é a quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo. Então, por exemplo, no desenho que eu acabei de fazer, eu coloquei aqui, olha, 3 prótons. A quantidade de prótons vai definir o número atômico. Então, esse átomo pertence a um elemento químico de número atômico igual a 3. E todo elemento químico que tem número atômico igual a 3 se chama lítio. E assim por diante. Cada elemento químico vai apresentar uma quantidade específica de prótons. Por exemplo, qual é o mais simples dos elementos químicos? É o hidrogênio. O hidrogênio, no seu núcleo, tem apenas um único próton, que nós escrevemos aqui, olha, no pezinho esquerdo do símbolo do elemento. Em seguida, nós temos o hélio, número atômico 2. Os átomos de hélio, no seu núcleo, têm 2 prótons. Chegamos ao lítio, que corresponde ao nosso exemplo, e assim por diante. E aqui eu faço uma pergunta para você. Você sabe atualmente qual é o limite do número atômico? O primeiro é quem? O hidrogênio. E quem é o último? Então descobriu-se há pouco tempo que é o elemento de número atômico 118. Ele se chama o ganessônio. Então esses 118 elementos químicos são organizados num quadro que é chamado de tabela periódica. A tabela periódica. Então, o que é a tabela periódica? Coloquei aqui uma definição. É um quadro que organiza os elementos químicos conhecidos em ordem crescente, isso é importante, em ordem crescente de seus números atômicos. Então, por exemplo, temos aqui a nossa querida tabela periódica. O hidrogênio, número atômico 1, depois vem o hélio, número atômico 2, o lítio, número atômico 3, ao lado dele o berílio, número atômico 4, depois nós temos o boro, número atômico 5, e assim por diante, até o elemento químico de número atômico 118. Essa minha tabela está um pouquinho desatualizada para combinar comigo, essa coisa assim de velho, tá? Então a tabela periódica é um quadro que organiza os elementos em ordem crescente dos seus números atômicos. Tudo bem, gente, esse comecinho, tá? Legal. Agora nós vamos estudar algumas perspectivas de como a tabela periódica ela pode ser compreendida. E a primeira delas diz respeito aos tipos de elementos químicos que a constituem. Então nós vamos agora, gente, pela primeira vez, montar um esboço da tabela periódica, esboço esse que nós vamos ter que montar algumas vezes, tá? Então eu costumo brincar assim. Em primeiro lugar, você coloca um barquinho. Tá lá o nosso barquinho, mais ou menos com esse formato, tá? Tudo bem? Uma elevação, né, mais curta, uma elevação um pouquinho mais longa,
uma nave, né, que é o corpo do nosso barquinho. Tudo bem? Aí você coloca os dois capitães. A este bordo, nós temos aqui o capitão hidrogênio e do outro bordo nós temos o capitão hélio. Tá? Colocamos os dois capitães. E um barco, logicamente, ele navega sobre as ondas do mar. Tudo bem, gente? Tá? Espero que você tenha compreendido essa historinha para poder montar o esboço da tabela periódica. Barco, os dois capitães, hidrogênio e hélio, e as ondinhas do mar. Tudo bem? Então vamos agora dar uma geral nos tipos de elementos que constituem a tabela periódica. Então esses elementos que estão aqui na última coluna, tá? Na última coluna da tabela, eles são chamados de gases nobres. Tá? Última tabela, nós temos os gases nobres. O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o ganesônio. Tá? São 7 gases nobres. O que é importante saber a respeito deles? Que na natureza, né, nas condições ambientes, todos eles são gases encontrados na forma monoatômica. Então, por exemplo, no planeta Terra, o gás nobre mais abundante é o gás nobre argônio. O símbolo dele é Ar. Eles existem na forma de átomos isolados. É diferente, por exemplo, da molécula de gás oxigênio. Qual é a fórmula? Você sabe. A fórmula é O2. O que significa O2? Que existem 2 átomos de oxigênio unidos entre si. Nós chamamos isso de molécula diatômica. Isso não acontece com os gases nobres. Então eles são átomos isolados, nas condições ambientes, 25 graus Celsius e uma atmosfera, todos eles são encontrados no estado gasoso. Mas uma outra afirmação, é muito difícil eles participarem de reações, então nós dizemos que eles são substâncias estáveis. Essa palavra é muito importante na química, tá? Vamos reforçá-la. Os gases nobres são substâncias muito estáveis. É difícil eles mudarem. Eles tendem a permanecer do jeito que eles são. Então a sua reatividade química é muito baixa. Então são algumas propriedades a respeito dos gases nobres. Tudo bem, gente? Aí mais ou menos por aqui, tá? Nós vamos ali imaginar mais ou menos, né, uma escadinha. Então nós temos aqui essa região onde se encontrará a maioria dos elementos químicos. Cito alguns que você conhece. O alumínio, o cobre, a prata, o ouro, o ferro. Todos eles são exemplos do que, gente? Todos eles são exemplos de metais. Então, toda essa turmaiada aqui, olha, são exemplos de metais. Estamos falando dos tipos de elementos. O primeiro tipo são os gases nobres. Aqui nós temos os metais. Então, propriedades dos metais. De uma forma geral, eles têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. São bons condutores de calor e eletricidade. Tendem a perder elétrons formando cátion. Tende a formar substâncias classificadas como bases. Então, são algumas propriedades dos metais. Aí, nessa região da tabela periódica, nós temos outros elementos químicos que têm propriedades opostas aos metais. Então, por exemplo, se metal tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, essa turma apresenta baixo ponto de fusão e ponto de ebulição. Se os metais são bons condutores de calor e eletricidade, essa turma aqui são maus condutores de calor e eletricidade, são isolantes. Os metais tendem a perder elétrons, formando cátions.
essa turma aqui tende a ganhar elétrons formando ânions. Os metais tendem a formar bases. Essa turma aqui tende a formar ácidos. Então, como eles têm propriedades opostas aos metais, eles são chamados de ametais ou não metais. Ametais ou não metais. Aí só um parênteses, até há pouco tempo nós tínhamos aqui alguns elementos de fronteira que apresentam propriedades intermediárias entre metais e ametais. Eles eram chamados de semimetais ou metalóides. Mas essa classificação ela foi abolida, ela foi deixada para trás. Então, alguns semimetais atualmente são classificados como ametais e outros classificados como metais. Estão acompanhando, gente? Toda essa turma aqui, pelo fato do primeiro elemento ser o lantânio, é a chamada série dos lantanídeos ou lantanoides. E como o primeiro elemento é o actínio, nós temos aqui a série dos actinídeos ou actinóides. Todos eles são metais. Então, quais são os grupos? Gases nobres, metais, ametais, e um elemento que não se encaixa em nenhum desses grupos é o elemento químico hidrogênio. Tudo bem? Então, o hidrogênio não é classificado como metal, ametal e muito menos um gás nobre. Mas se for colocar numa balança, ele mais se aproxima aos ametais. Tranquilo, gente? Tá? Apenas como curiosidade, de todos os elementos químicos, 93 são metais, 17 são ametais, 7 são gases nobres e nós temos apenas o hidrogênio que não se classifica em nenhum desses grupos. Se você somar 93 com 7, 100 com 17, 117 com 1, 118. São 118 elementos químicos que compõem a tabela periódica. Então, queridos, esse foi o nosso primeiro tópico, tipos de elementos químicos. Espero que esteja sendo claro para você até aqui, tá? Vamos agora para uma outra perspectiva de se enxergar a tabela periódica. Bom, pessoal, uma outra forma de se entender a tabela periódica é analisá-la nessa perspectiva, tabela periódica e distribuição eletrônica. Então, em aulas passadas, nós aprendemos como se faz a distribuição eletrônica dos elementos. É seguindo aquele diagrama, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p e assim sucessivamente. Então, quando se faz a distribuição eletrônica, nós notamos alguma regularidade muito interessante. Vamos fazer aqui, olha, uma divisória e uma outra divisória aqui, certo? Bom, se você fizer a distribuição eletrônica de todos esses elementos que estão aqui, eles vão terminar em S. Então, essas duas primeiras colunas da tabela periódica é chamado de bloco S. Ao se fazer a distribuição eletrônica, todos eles vão terminar em S. Aí nós vamos pular esse meião aqui, tá? Pá! Chegamos aqui. Toda essa turma aqui, ao se fazer a distribuição eletrônica, eles vão terminar em P. Tá? Se fizermos a distribuição eletrônica, o subnível mais energético vai ser o P. Aí, retornando, todos os elementos que se encontram aqui, o subnível mais energético vai ser o D. E os lantanídeos e os actinídeos, ao se fazer a distribuição eletrônica, todos eles vão terminar em F. Então, essa daqui é uma outra perspectiva. Nós entendermos a tabela periódica divididas em blocos. Bloco S, bloco P, bloco D e bloco F. Muito bem, você se lembra
no subnível S, quantos elétrons ao máximo ele pode apresentar? 2. Então, todos os que estão aqui, olha, na primeira coluna, terminam em S1. Todos os que estão na segunda coluna vão terminar em S2. Aí vamos agora para esse bloco. O subnível P comporta ao máximo quantos elétrons? 6. É por isso que nós vamos encontrar aqui, olha, 6 colunas. Então, todos os que estão aqui, na 13ª coluna, terminam em P1, quando se faz a distribuição eletrônica. Na 14ª, P2, na 15ª, P3, na 16ª, P4, na 17ª coluna, P5 e os gases nobres, excetuando-se o hélio, todos eles terminam em P6. Então, em relação aos blocos, o hélio vai ser uma exceção. Ao se fazer a sua distribuição eletrônica, a distribuição eletrônica do hélio é 1s2. Ah, professor, mas se é 1s2, ele não deveria estar aqui? Bom, se o único critério fosse distribuição eletrônica, sim, mas não é. As propriedades do hélio se assemelham às propriedades dos demais gases nobres. Estão acompanhando, gente, a linha de raciocínio? Agora, todos os que estão aqui no meião da tabela terminam em D. O subnível D comporta ao máximo 10 elétrons. É por isso que aqui nós encontraremos 10 colunas. Então, aqui no grupo do escândio, né, todos eles vão terminar em D1, depois o titânio, D2 e assim por diante. D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Certo? Aí só para comentar, gente, existem algumas exceções, existem algumas distribuições irregulares. É muito inconveniente quando vestibulares ficam se atendo a esses detalhes. Então vamos, por enquanto, nesse momento, pegar aqui essa essência. E para finalizar essa perspectiva, tabela e distribuição eletrônica, quando fazemos a distribuição eletrônica desses elementos aqui, eles vão terminar em F. Aí o subnível F comporta ao máximo 14 elétrons. Então, normalmente aqui são colocados 14 elementos. Às vezes, algumas tabelas colocam o lantânio e o actínio aqui, aí se você contar vão totalizar 15. É que o lantânio e o actínio vão terminar em D1, tá? Mas isso aí também é um outro detalhe, é de menos. Então aqui eles vão terminar de F1 até F14. Ok, gente, essa outra perspectiva, tabela periódica e distribuição eletrônica. Tá? Vamos agora para um outro ponto de vista. Bom, uma outra perspectiva também importante da tabela periódica é perceber que ela apresenta linhas e apresenta colunas. Então temos aqui a nossa tabela. Ela apresenta linhas. Se você contar, a quantidade de linhas vai dar 7. Tá? São 7 linhas. Aí, para que a tabela periódica não ficasse muito comprida, um pedaço da sexta e um pedaço da sétima linha foram colocados fora da tabela. Então, não está aqui. Os lantanídeos pertencem à sexta linha e os actinídeos pertencem à sétima linha da tabela periódica. Aí, além de linhas, a tabela periódica apresenta colunas. Se você contar, vai até a coluna de número 18, tá? Então a tabela periódica, gente, é a matriz da química. Lembra de matrizes lá na matemática? Mas na química é a tabela periódica. Nós temos linhas e temos as colunas. Então vamos lá? Então, as 7 linhas horizontais são chamadas de séries ou períodos.
Então, o que são as séries ou períodos? São as 7 linhas horizontais. E algo muito importante, o número do período, o número da linha horizontal vai corresponder ao número de camadas com elétrons. Então, por exemplo, só para comprovar, vamos pensar aqui, olha, no elemento químico sódio, o número atômico dele é 11. Se fizermos a distribuição, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Veja que o elemento químico sódio, ele apresenta até a terceira camada. Se ele tem até a terceira camada, na tabela periódica, ele deve estar no terceiro período, ou na terceira série. Vamos ver se é verdade? Então, tá? Eis aqui o sódio. Tá? Que período ele está? Primeiro, segundo, terceiro. Tudo bem, gente, como se confirmou? Podemos também pensar ao contrário, tá? Por exemplo, o carbono. Que período o carbono está? O carbono está no segundo período. Então ele deve apresentar 2 camadas. Vamos ver se é verdade? O número atômico dele é 6. Vamos distribuir. O número atômico do carbono é 6. Como é que fica? 1s2, 2s2, 2p2. Olha, acabamos de distribuir os 6 elétrons e realmente ele apresenta até a segunda camada. Tranquilo, gente? Isso daqui, séries ou períodos, são as 7 linhas horizontais e o número do período vai corresponder à quantidade de camadas com elétrons, tá? Vamos avançar um pouquinho mais. Bom, a tabela periódica, além de apresentar as nossas linhas horizontais, também apresenta as nossas colunas verticais, que se você contar são em número de 18. Então, cada coluna vertical, cada uma das 18 colunas verticais, são chamadas de grupos ou famílias. Então, a tabela periódica apresenta 18 grupos ou famílias. Aí algo, gente, muito importante, tá? Essa informação aqui é importantíssima. Elementos que estão na mesma coluna têm propriedades químicas semelhantes. Elementos que estão na mesma coluna têm comportamento semelhante nas reações. Então, por exemplo, estou citando aqui o comportamento do lítio, do sódio e do potássio frente à água. Veja que lítio, sódio e potássio estão na mesma coluna. Então eles têm propriedades químicas semelhantes, como por exemplo, essa que eu anunciei aqui. O lítio, ao reagir com água, forma uma base e libera gás hidrogênio. O sódio, ao reagir com água, também forma uma base e libera gás hidrogênio. O potássio, ao reagir com água, forma uma base e libera gás hidrogênio. Vocês estão percebendo a regularidade no comportamento? A única diferença é a quantidade de energia liberada. Essa reação é a que libera mais energia e essa aqui é a que libera menos energia. Essa vai ser a diferença. Contraste, por exemplo, com o comportamento do cloro. Quando o cloro é borbulhado em água, ao invase vai formar um ácido. Por favor, gente, não é para vocês decorarem essa reação. É para você entender, olha só como é que o comportamento do cloro é diferente do potássio, né, do sódio e do lítio. Tá? Então, elementos que estão na mesma família têm propriedades químicas semelhantes. Essa informação ela é muito importante. Tá? Agora, vamos explorar um pouquinho mais essa questão dos grupos e das famílias. Bom, querido estudante, uma última perspectiva nesses passos introdutórios da tabela periódica.
falarmos um pouquinho mais das famílias ou grupos. Eu estou falando agora das colunas verticais. Um primeiro detalhe. Gente, no nosso planeta existem dois órgãos de química bastante influentes. A famosa IUPAC, são as iniciais de International Union of Pure and Applied Chemistry. Oh my gosh, this is bilingual classroom. E também nós temos a ACS, que é a American Chemical Society, tá? A Sociedade Americana de Química e a União Internacional da Química Pura e Aplicada. A IUPAC, gente, recomenda a expressão grupo. Então, a IUPAC vai recomendar grupo 1, grupo 2, grupo 3, do grupo 4, grupo 5 até o grupo 18. Tá? Essa é a recomendação da IUPAC, grupo. Mas a ACS recomenda a notação de família. E na tabela periódica nós temos duas famílias, a família A e a família B. Elas estão aqui, olha. Família 1A, 2A, então bloco S aqui, olha a família A, pulo o meião e ela continua aqui a família A. Lembra que aqui é o bloco P? Então nós temos a família 3A, 4A, 5A até a família 8A. E a família B está aqui, olha, nesse meião da tabela. Tá? Começa estranhamente com família 3B, 4B, 5B, 6B. A família 8B são 3 colunas. A família B é um pouquinho mais complicada, tá? E as provas privilegiam a família A. Então vamos agora falar um pouquinho delas. Então primeiro a família A. Gente, vamos relembrar onde é que está a família A. Tá aqui, olha. É o bloco S e o bloco P. Então a família A corresponde a 8 grupos. O grupo 1, o grupo 2 e do grupo 13 ao 18. Estão aqui, olha. Grupo 1, grupo 2, pula 10, grupo 13 até o grupo 18. A família A são os elementos do bloco S e do bloco P. Então, família A, elementos do bloco S e do bloco P. Aí eu tenho que comentar com vocês que existem algumas famílias A que recebem nomes especiais e nós temos que ter familiaridade com esses nomes. Os metais que estão aqui, olha, na família 1A, são chamados genericamente de metais alcalinos. Os metais que estão na família 2A, né, o berílio, o magnésio, o cálcio, estrôncio, bário e rádio, eles são chamados de metais alcalinos terrosos. Aí nós temos a 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A começa a ter nome especial. São chamados calcogênios, 7A, né, flúor, cloro, bromo e iodo são chamados de halogênios e 8A nós já conhecemos, são chamados gases nobres, tá? Então algumas famílias A recebem nomes especiais, tudo bem? Bom, para a família A, os elementos que a constituem são chamados de elementos representativos. Os elementos, né, do bloco S e do bloco P são chamados de elementos representativos. E aqui, gente, é uma informação muito importante. O número da família A, esqueci aqui de colocar, o número da família A vai equivaler ao número de elétrons de valência. Elétrons de valência são elétrons da última camada. Então, por exemplo, se um elemento é um metal alcalino, quantos elétrons na camada de valência ele tem? Se está na família 1A, na última camada vai ter 1 elétron. Se um elemento é um metal alcalino terroso, quantos elétrons de valência ele tem? Se está na família 2A, na camada de valência vai ter 2 elétrons. Se um elemento é um halogênio, quantos elétrons de valência ele tem? Se está na família 7A, na última camada vai ter 7 elétrons. Gente, isso é muito importante.
A gente vai usar pra caramba isso nas ligações químicas, tá? Agora, olha só, isso vai nos ajudar a encontrar a posição de alguns elementos em vestibulares que não nos dão tabela periódica. Por exemplo, diz lá, um elemento químico X tem número atômico 8. Então, qual vai ser a posição desse elemento X na tabela periódica sem consultar a tabela? É claro, gente, que consultando a tabela, né, você vai direto no cara que ele vai estar aqui. Mas vamos lá? Olha como é que você faz. Faça a distribuição eletrônica dele, tá? O seu número atômico é 8. Como é que fica? 1s, 2, 2s, 2, 2p, 4. Então, se você somar 2 com 4, vão dar 8 elétrons. Quantas camadas o X tem? 2. Ele tem até a segunda camada. Se ele tem a segunda camada, em qual linha, em qual período, em qual série da tabela periódica ele estará? Ele vai estar na segunda, tá? Ele vai estar aqui na segunda série. Agora vamos descobrir a família. Olha só como é que a gente descobre. Terminou em P. Opa! Se terminou em P, ele vai ser um elemento representativo. Aí, para eu saber o número da família, basta eu consultar o número de elétrons de valência, os elétrons da última camada. Então, vamos lá? A última camada é essa daqui, olha, é a segunda. Quantos elétrons de valência ele tem na última camada? 2 com 4 dá 6. Se ele tem 6 elétrons de valência, eu sei que ele está na família 6A. O número da família A, 6A, é o número de elétrons de valência. E realmente dá certinho. Esse é o elemento oxigênio. E como é que se chama mesmo a denominação genérica da família 6A? Eles são chamados de calcogênios. Compreenderam, gente? Você faz a distribuição eletrônica. A quantidade de camadas vai apontar o período. Se terminou em S ou em P, esse elemento vai estar na família A. Tá? Por exemplo, olha, terminou em P, vai estar na família A. Aí, para você descobrir o número da família, basta você consultar a quantidade de elétrons de valência. Tudo bem? Vamos lá, gente. E para a família B? Na tabela periódica, onde é que está a família B? Olha, tá aqui. Tem a divisória, tá? São esses caras aqui, olha. Todos eles são metais, tá? Todos aqui são metais. Então, família B, nós temos 10 grupos. É do grupo 3 ao grupo 12. Está aqui, gente. Do grupo 3 até o grupo 12, tá? Nesse meião. Lembrando que os lantanídeos e os actinídeos, eu escrevi ali, mas já vou adiantar. Eles pertencem à família 3B ou o grupo 3, tá aqui, tá? Escândio, ítrio, né, lantânio, actínio, e toda essa turma vem para cá, tá? Então, família B são os elementos do bloco D e do bloco F. Vocês se lembram, gente? Bloco D aqui, e aqui nós temos o bloco F. E citando, né, como acabei de comentar, lantanídeos e actinídeos, né, eles terminam em F, né, estão aqui, F de fora da tabela, tá? Pertence à família 3B ou grupo 3. Os metais que o constituem são chamados de metais de transição interna. É uma denominação que eles recebem. Enquanto os metais aqui do bloco D, que estão aqui, são chamados de metais de transição ou metais de transição externa. Esse nome transição, gente, se deve porque essa turma aqui se encontra na transição dos blocos da família A. Compreenderam? Família A, e eles estão aqui na transição. E só para citar, gente, uma denominação, quem são chamados de terras raras? É só uma curiosidade, tá? Os terras raras correspondem ao escândio, ao ítrio
e todos os lantanídeos. Eles recebem essa denominação. Tudo bem, gente? Então, dessa forma, nós terminamos as informações mais essenciais da tabela periódica. Os elementos estão organizados em ordem crescente de números atômicos. Falamos dos tipos de elementos, gases nobres, metais, ametais, hidrogênio. Comentamos a respeito das linhas e das colunas e terminamos falando a respeito, detalhando família A e família B. Tá? Então, pega a nossa lista de exercício e treine um pouquinho essa parte a respeito da tabela periódica. Bons estudos!